Eu sou Ricardo Albuquerque, falando pelo Safe Source, e a gente vai falar da Threads, a nova ferramenta do Instagram, né, da Meta, lá do Facebook, que veio para concorrer com o Twitter, fez 100 milhões de usuários em poucas horas e coisa e tal, um número fantástico. Mas como eu expliquei para vocês, esse número fantástico de usuários, no final das contas, é porque quem tem o Instagram era muito fácil entrar na Threads, né? Então acabou indo por aí a coisa. Mas parece que a movimentação em termos de movimento, uso mesmo da ferramenta, não está indo tão bem assim. Vamos entender esse assunto, a dificuldade que é... Vamos falar sobre esse efeito network, a dificuldade de você criar uma nova rede social, né? Essa notícia foi sugerida por Faz os 50 em números romanos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já falou em outros vídeos aqui da Threads. É uma nova ferramenta da Meta, que é a mesma empresa que tem o Facebook, que tem o Instagram, e agora tem o Threads. Tem algumas outras ferramentas, o WhatsApp também é deles, né? E a ideia da Threads é basicamente copiar o Twitter, né? Se você olhar as ferramentas, é muito parecido com o Twitter mesmo, quase idêntica à interface, né? E num primeiro momento, isso cativou muita gente, porque desde que o Elon Musk assumiu o Twitter, muita gente tem reclamado que não gostou da forma como a moderação é feita hoje, que não gostou de algumas características da ferramenta, que a ferramenta está instável. Enfim, muita gente não está satisfeita com o Twitter. Isso não é novidade também, porque já havia antes do Elon Musk também um monte de gente insatisfeita com o Twitter. O fato é que muita gente testou a Threads, né? E, de fato, muita gente foi para lá. Num primeiro momento, causou um rebuliço enorme. Chegou o pessoal a falar aqui, ó, que coisa impressionante, 100 milhões de usuários, e você ainda não está seguindo, que feio e coisa e tal, né? O cara aqui tem a Threads barra alguma coisa aqui. Aqui, ó, eu tenho aqui minhas threads aqui também, do Ancapsu e coisa e tal. Mas a verdade é a seguinte, eu não publiquei nada lá ainda, eu entrei e criei o usuário. E aí, isso que eu falo para vocês, por que tanta gente criou o usuário na Threads? Porque, cara, é muito fácil. Você entra no Instagram, quero criar minha Threads, ele já vai criar lá, já instala a coisa, já está a sua conta lá na Threads, né? E eu também tenho por costume, toda vez que tem uma rede social nova, eu entro e crio um usuário para reservar o nome, né, o Ancapsu, o ancap.su, ou alguma coisa que remeta à conta que eu uso, minha conta principal, né? De qualquer forma, por enquanto não tem nada aqui, mas muita gente criou o usuário. Muita gente criou, muita gente está usando, eu imagino, e coisa e tal, mas é o que eu falei para vocês, o importante é ver se efetivamente as pessoas vão usar a rede social. Criar o usuário, eu criei no Cu, criei um monte de outras redezinhas que surgiram por aí, Mastodon, um monte de coisa, mas aí tem que ver se vai usar mesmo. Usar, eu continuo usando o Twitter. Aliás, eu já há muito tempo abandonei o Facebook completamente, abandonei o Instagram. O Instagram eu nunca cheguei a usar muito, tá? Abandonei o Facebook e tenho usado só o Twitter. É realmente a minha ferramenta, minha rede social de preferência, além do YouTube, evidentemente, que eu faço meus vídeos aqui, né? Enfim, passou de 100 milhões de usuários. Mas se você buscar aqui, for ver as buscas por threads aqui, dá para ver que houve realmente uma explosão aqui no momento do lançamento da ferramenta, mas a coisa começou a cair, a cair, a cair, e realmente não é nada assim significativo. É mais ou menos aquilo que eu esperava, né? Num primeiro momento, muita gente entra lá, testa e coisa e tal. O fenômeno do Cu, né? Vocês lembram do Cu, lá, aquele aplicativo indiano que o Felipe Neto estava propagandeando aqui no Brasil, né? Deixa eu mostrar como é que se escreve Ku aqui, porque pode ser que seja mal interpretado, né? K-O-O. Enfim, muita gente também usou isso daqui durante um período e coisa e tal, mas o grande desafio da rede social é esse. Todo mundo entra para ver novidade, mas depois você começa a usar aquela que você encontra mais pessoas que você está acostumado a encontrar. Isso é um fator muito grande em rede social. Você vai na rede social que você está acostumado a usar, né? E nesse ponto, o Twitter ainda é a rede de preferência da maior parte das pessoas. E chega a ser curioso, porque quando eu entro lá no meu Instagram, como o Instagram é ligado com o Facebook, né? Então tem muita coisa da mesma... Os mesmos amigos, as mesmas pessoas que eu sigo lá, que lá é mais pessoal de família, amigo e coisa e tal, não é uma coisa tão profissional assim. Depois, é verdade, depois ampliou bastante, eu tenho muitos seguidores lá no Instagram, tenho 41 mil seguidores lá no Instagram, mas no final das contas não é a mesma turma, né? Então eu acabo
puxando mais para o Twitter, que é com quem eu estou acostumado aqui a fazer, né? E a Linda e a Karina tá falando aqui, ó, você não precisa se preocupar com não fique pendurado por uma thread, né? Deu uma jogada, porque thread em inglês é fio, né? O corda e tal. Não fique pendurado por uma corda. Mas Twitter, você realmente se superou. Na última semana tivemos nossa maior usagem diária desde fevereiro. Só existe um Twitter e você sabe, eu sei. E, enfim, está dizendo aqui que o Twitter não teve diminuição de uso nesses últimos dias, não, né? Então, assim, muito bacana isso. E o Elon Musk está colocando aqui também que phone screen time, né? O iOS do iPhone computa quanto tempo você passa em cada aplicação e manda essa informação para as aplicações. Então, o Twitter também passou um bocado de tempo aí de screen time para o Twitter, né? Enfim, a verdade é a seguinte, existem vários fatores aí, né? Muita gente está insatisfeita com o Twitter, mas na hora de mudar para o Threads pensou assim, caramba, tudo bem, eu não gosto do Elon Musk, mas pô, ir para o Mark Zuckerberg também não é essas coisas todas, né? Então tem esses problemas todos aí. Mas eu acho que o principal efeito que existe aqui é o efeito que eu chamo, que é conhecido como efeito network, né? Você está acostumado a ver as pessoas aqui. Você pode migrar, eu posso passar a usar o Threads, mas as pessoas que eu vejo aqui são as pessoas que eu estou acostumado realmente a interagir e a ver as notícias e a pegar informações, então eu acabo preferindo ficar aqui no Twitter mesmo, né? Além disso, como eu falei, tem esses outros problemas também. A Meta, por exemplo, o Threads, por exemplo, não lançou na Europa ainda, sabe por quê? Porque não está conforme com a GDPR lá na Europa. A GDPR é a norma que deu origem à LGPD aqui no Brasil, né? A LGPD aqui no Brasil é meio que uma cópia da GDPR lá da Europa. É muito comum, pessoal, aqui os deputados brasileiros copiarem leis lá de fora. Enfim, então ele viola a GDPR lá na Europa e por isso não foi lançado lá ainda, né? Aparentemente a Meta está com medo de levar processo lá na Europa. Aqui no Brasil eles não estão com medo não, apesar de que, né, tá dizendo aqui, ó, viola LGPD, dizem especialistas, né? Por que isso? Porque ele guarda um monte de informações aqui que não tem nenhuma lógica com o aplicativo, quer saber informações de saúde, condicionamento físico, informações financeiras, informações de contato. Bom, contato pode ser porque para fazer, né, a ligação lá na Threads, né? Compras, localização, putz, tem um monte de coisa aqui, ó. Conteúdo do usuário, histórico de navegação, informação de uso, diagnóstico. Eu acho que os desenvolvedores estavam desenvolvendo a Thread meio na correria, e não é incomum os desenvolvedores fazerem isso. Na hora de. Quando você faz isso daqui, que você desenvolve o aplicativo, tanto para o Android quanto para o iPhone, você cria. Tem um manifesto que você diz o que você precisa do usuário, de dado do usuário, e isso vai ser justamente o usuário vai aceitar isso daí, você vai poder usar essas informações. E os caras, para não perderem tempo, botaram tudo lá, marcaram todas, esticaram todas as coisas lá do telefone, né? Estou pedindo tudo aqui. Isso não é o correto a fazer no final das contas, né? Enfim, ele fala aqui, ó, que a Meta viola a Lei Geral de Proteção de Dados em pelo menos 3 momentos. A Meta, entenda, o aplicativo Threads, né, ao não explicar a necessidade e a finalidade de coletar todos esses dados dos usuários, quando não solicita consentimento específico para uso desses dados em anúncios, e também ao contar com o vício de consentimento. Se você não concordar em ceder as suas informações, não pode usar a rede social. Isso daqui eu sinceramente não vejo problema não. Afinal, se você tem um aplicativo que você quer que se a pessoa não concordar, ela não usa. Isso eu acho perfeito, não vejo problema não. Esse papo de vício de consentimento aqui não faz muito sentido. A menos que seja a situação de você não poder apagar o aplicativo. Isso aí pode ser. Porque quando você cria a sua conta no Threads, vamos supor que você se arrependa, não gostei do Threads, quero tirar minha conta daqui. Não tem como apagar a conta do Threads, a menos que você apague a do Instagram também. Talvez seja isso que ele está querendo mencionar aqui nesse caso, né? E aí realmente, porque você fica numa situação que, caramba, de um lado estão vendo seus dados todos, e de outro você não pode apagar aquilo porque você perderia sua conta no Instagram, né? Enfim, é isso daí. Tá gerando aqui todo um bafafá essa questão do Threads na Europa, nem começou a ser usado ainda e, sinceramente, eu acho que eles meio que correram com esse desenvolvimento aqui, tá? No final das contas, não sei se foi uma boa estratégia lançar isso agora, não. Vamos ver, quem sabe se recupera e volta a crescer, né?
Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://safesource.com, safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.